terrorismo, defesa cibernética e fiscalização de explosivos. 7h12, 7h12, você está aqui no Jornal da Clube. 7h12, o Procurador-Geral da Justiça do Ceará, Ricardo Machado, disse numa entrevista coletiva à imprensa que ainda não há provas suficientes contra nenhum dos supostos envolvidos, inclusive promotores, no esquema de venda de habeas corpus em plantões do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Embora, segundo ele, existam fortes indícios de que advogados teriam pago propina a desembargadores para a soltura de presos. O procurador também destacou que não existe nenhum sinal da participação de promotores ou procuradores de justiça. O Ministério Público do Estado do Ceará analisou documentação do Conselho Nacional de Justiça referente à suposta concessão irregular de habeas corpus, mas segundo o procurador Ricardo Machado, ainda é necessária uma maior investigação. Por isso, os documentos serão enviados para a Procuradoria-Geral da República, Corregedoria do Ministério Público, Promotoria do Patrimônio Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Até agora, 12 pessoas estariam envolvidas no esquema entre advogados, desembargadores e servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado. Esse número, porém, pode ser modificado caso surjam novas provas. De acordo com o procurador, ainda é necessária a produção de mais provas para que se possa formular uma denúncia ou ajuizar uma ação civil pública de forma mais consistente. Constam nos documentos recebidos 2 depoimentos de pessoas que teriam tomado conhecimento dos fatos e se dispuseram a depor. Em relação à divulgação dos nomes dos supostos envolvidos, o procurador disse que a investigação está ocorrendo sob sigilo. Sobre envolvimento do Ministério Público, Ricardo Machado afirma que, segundo um depoimento, há apenas a participação de um funcionário terceirizado de serviços que trabalhava para o Ministério Público no fórum e que também trabalha no escritório de advocacia fazendo bicos. Segundo ele, esse prestador de serviço já foi devolvido para a sua empresa de terceirização. Em abril deste ano, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo Campos Brígido, afirmou que membros do Ministério Público estariam envolvidos no esquema de venda de habeas corpus, assim como juízes, desembargadores e advogados. 7h14, 7h14, e o pré-candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, disse ontem que os partidos nanicos vão dar capilaridade à sua campanha. Ele participou em São Paulo, na última sexta-feira, de evento onde recebeu o apoio oficial do PHS, Partido Humanista da Solidariedade, e também do PRP. Os dois partidos fecharam apoio à candidatura de Eduardo Campos à presidência da República. Eduardo Campos, que vai estar na próxima sexta-feira aqui no Ceará, em Juazeiro do Norte e Barbalha, na primeira visita dele, depois que foi lançado pré-candidato à presidência. Jonas Melo já está na linha. Mais uma notícia antes do Jonas é o seguinte: o PMDB, partido que tem como pré-candidato ao governo o senador Eunício Oliveira, deve formalizar ainda hoje a entrega de cargos que tem na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Devem deixar a Prefeitura Jade Romero, que é secretário de Participação Popular, Marlon Cambraia, da Controladoria do Município, e Vitor Ciasca, da AMC. Do primeiro escalão do governo do prefeito Roberto Cláudio, fica apenas o vice-prefeito Gaudêncio Lucena, que não é cargo de confiança, já que o vice-prefeito é eleito e tem mandato. Portanto, o PMDB deve entregar hoje 3 secretarias na gestão Roberto Cláudio e fica independente também na área da prefeitura. O PMDB já tinha entregue os cargos na área do governo, se preparando aí para a campanha onde o PMDB vai de Eunício Oliveira. Aliás, Jonas Melo, no final de semana surgiu a informação de que a deputada federal Gorete Pereira
foi sondada e pode ser a vice na chapa de Eunício Oliveira. A deputada Gorete Pereira, do PR, poderia ser a candidata a vice na chapa de Eunício Oliveira. 7h17. Bom dia, repórter Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã desta segunda-feira, 26 de maio de 2014, o Jornal da Clube. Manhã de sol forte decidida, com muitos rumores dos bastidores da política do estado do Ceará. E atendendo a solicitação do deputado Camilo Santana do PT, a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, aqui da Assembleia Legislativa, promove hoje uma audiência pública para discutir a municipalização do trânsito nas cidades do Ceará. A audiência acontecerá a partir das 14 horas no auditório Murilo Aguiar. De acordo com o Camilo Santana, o objetivo do encontro é realizar uma discussão ampla no sentido de viabilizar, além de municipalizar o trânsito em todo o estado do Ceará, principalmente nas principais cidades. E também, hoje, segunda-feira, a Assembleia realiza uma audiência pública para debater a luta pela reforma agrária no contexto das comemorações dos 25 anos de atuação do movimento Sem Terra no Ceará. Na ocasião, será lançado o livro Quando os Assentados Chegaram, de Marcos Paulo Campos, que apresenta o registro do MST no Ceará. O debate será às 14 horas, também no auditório aqui da Assembleia. A audiência foi requerida pela deputada Raquel Marques. E lideranças políticas, representantes de 11 municípios, a maior parte delas do litoral oeste do Ceará, defenderam ontem, domingo, durante o evento em Acaraú, o nome do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, como pré-candidato a governador pelo PROS nas eleições deste ano. Organizada pelo prefeito de Acaraú, Alexandre Gomes, do PROS, a atividade contou com a presença do deputado que recebeu manifestações favoráveis de integrantes de vários partidos. O deputado estadual Manuel Duca da Silveira, do PROS, destacou as qualidade de Zezinho ao longo de 6 mandatos na Assembleia e disse considerá-lo apto a concorrer à sucessão a governador do estado do Ceará. Eu ia dizer a você, Renato, que o deputado Eli Aguiar está preocupado com a questão das manifestações. Segundo ele, as pessoas estão violentas demais, agredindo até a imprensa quando da sua missão vai trabalhar. E aí, com certeza, é surpreendida por bandidos que realmente se infiltram para prejudicar as manifestações. Vamos ouvir o deputado Eli Aguiar. Olha, o que a gente lamenta é o rumo que o país está tomando com essas manifestações, que ninguém sabe na realidade o que é que estão reivindicando, agredindo as pessoas de bem, agredindo os jornalistas que vão desenvolver a sua missão de informar, de divulgar os fatos, e ninguém toma providência. Hoje o Brasil é um país em guerra consigo mesmo e a gente não vê nenhuma perspectiva de melhorar esse quadro. Ô Jonas, foi não, Renato? eu recebi aqui 2 convites, um da Câmara Municipal de Fortaleza, enviado aqui para mim, aqui para o programa, pelo presidente da Câmara, vereador Walter Cavalcante, do PMDB, que é ouvinte desse programa. A gente aproveita para cumprimentar o presidente Walter. Ele convida para a sessão solene de entrega da medalha Boticário Ferreira ao deputado estadual Tim Gomes, do PHS, requerimento de autoria do vereador José do Carmo. A entrega da medalha Boticário Ferreira ao deputado estadual Tim Gomes, que é vice-presidente da Assembleia, será no dia 5 de junho, agora, próximo mês de junho, que vai começar no final na outra semana, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, que fica na rua Thompson Bulcão, 830, o traje passeio completo. E recebo também convite da lavra do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Zezinho Albuquerque, atendendo o requerimento das deputadas Eliane Novaes e Miriam Sobreira, e subscrito pelos deputados Cineval Roque, Paulo Facó, Daniel Oliveira, Ronaldo Martins, Eli Aguiar, Adail Carneiro e Camilo Santana, para a sessão solene de comemoração dos 80 anos de fundação da Rádio Clube. A sessão solene que vai comemorar 80 anos desta emissora, da Super Rádio Clube, será às 19h da próxima sexta-feira, dia 30 de maio, no plenário 13 de maio. Traje, passeio completo. Eu sei que você, inclusive, junto com a nossa direção aqui da empresa, fez menção, está confirmado, portanto, sessão solene que comemora 80 anos da Rádio Clube, na próxima sexta-feira, dia 30,
às 19 horas, 7 da noite, no plenário 3 de maio, agradecendo aí aos deputados Eliane Novaes, Miriam Sobreira, Cineval Roque, Paulo Facó, Daniel Oliveira, Ronaldo Martins, Eli Aguiar, Adael Carneiro e Camilo Santana, viu, o Jonas Melo? Muito legal, 80 anos, uma emissora que fica todo esse tempo prestando serviço à sociedade, realmente merece o reconhecimento da Assembleia Legislativa e de outros órgãos também que queiram, com certeza, reconhecer esse período. Então, sexta-feira, todo mundo convidado, né, lá na Assembleia, às 7 horas, o traje é para ser o completo, quer dizer, paletó, gravata, para a grande sessão solene de 80 anos da pioneira Super Rádio Clube. Os irmãos Ferreira Gomes, Cid, o governador, e Ciro, o ex-deputado e atual secretário de Saúde, se cansaram dessa história de Lula dizer ao PMDB que apoiará a candidatura do senador Eunício Oliveira ao governo do Ceará, enquanto Dilma ficará com o candidato deles, seja quem for. Quem informa isso aí, Renato, é a Denise Rotenburgo, na sua coluna do Correio Brasiliense de ontem. Como é que ele informou? O Lula Denise... vai de Eunício e a Dilma vai de... Como é? Escute o que eu vou dizer. Os irmãos Ferreira Gomes, Cid, o governador, e Ciro, ex-deputado e atual secretário de Saúde, se cansar dessa história de Lula dizer ao PMDB que apoiará a candidatura do senador Eunício Oliveira ao governo do Ceará, enquanto Dilma ficará com o candidato deles, seja quem for. Quem informa é a Denise Rotenburgo, na sua coluna do Correio Brasiliense. Diz a colunista que a irritação dos Gomes é tal que o próprio Ciro já avisou ao ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, o seguinte: ou Lula segue no mesmo barco ou eles vão apoiar Aécio Neves. Pelo visto, acaba aí a história de Dilma e Lula se dividir nos palanques aqui no estado do Ceará. Para o bom entendedor, não terá dois palanques, meu caro Renato Abreu. Senador... Não, eu quero ver na prática esse negócio aí. E o senador e pré-candidato à presidência da República, o Aécio Neves, ele disse o seguinte, ligado ao PSDB de Minas Gerais, classificou como jogo sujo os boatos que circulam na imprensa, na internet, sobre o suposto uso de drogas. Segundo informações, ele estaria sendo chamado de maconheiro. Para o tucano, essas manifestações mostram que seus adversários não têm aspecto negativo de sua vida sobre os quais eles querem falar e pretendem falar. A essa atribuiu os ataques a uma guerrilha e parte do submundo da internet. Isso é uma tática de guerrilha de gente que usa esse submundo para dificultar e dividir a opinião pública. Eu não sou maconheiro, sou apenas um cidadão como qualquer outro. Trabalhadores têm até 30 de junho, Renato, para sacar o abono salarial de 2013, 2014. Recursos que não foram sacados dentro do prazo estabelecido serão revertidos ao Fundo do Amparo do Trabalhador. Quase 21 milhões de brasileiros já receberam o benefício. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Priscila Machado a respeito dessa questão do PIS. Uma importância, porque você quer receber um salário mínimo e aí com certeza tem direito, é só procurar a agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Detalhes com a repórter. O abono no valor de R$ 724 está sendo pago aos trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham recebido em média até 2 salários mínimos ao mês e trabalhado pelo menos 30 dias durante o ano base de 2012. No total, cerca de 1.800.000 trabalhadores ainda não sacaram o abono. O diretor do Departamento de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, Rodolfo Torelli, lembra que o saque pode ser feito somente até 30 de junho. Nós já pagamos em torno de quase 14 bilhões e esse valor ainda a receber, ele soma mais de R$1 bilhão. Que a gente espera que o trabalhador vá buscar esse recurso na Caixa ou no Banco do Brasil, dependendo da sua condição de PIS ou PASEP. Antônio Ferreira trabalha como porteiro e já sacou o abono salarial, que segundo ele, sempre vem em boa hora. Sempre quando ele vem, numa hora que estou mais necessitando por esse dinheiro, né? Pagar uma conta que está em atraso, pagar um PVA do meu carro, comprar um material escolar para minhas filhas, uma roupa para ela, sempre assim. Quem tem inscrição no PIS recebe o abono nas agências da Caixa Econômica Federal. Se tiver o cartão cidadão com senha cadastrada, é possível fazer o saque também em casas lotéricas, caixas de autoatendimento e postos do Caixa Aqui. Já os inscritos no PASEP recebem no Banco do Brasil. Para saber se tem direito a receber o abono salarial, basta fazer uma ligação gratuita para a Caixa Econômica Federal no 0800 726 0101 ou para o Banco do Brasil no 0800 729 0722. Reportagem Priscila Machado.
Aí, você que não conseguiu ainda sacar, é só procurar aí essa informação. E dizer a você, Renato, e aos ouvintes, que os irmãos Ciro e Ciri Gomes comentaram sobre as últimas pesquisas de intenção de voto relacionadas à corrida ao Palácio da Abolição. Os dois são unânimes em afirmar que ainda é cedo para avaliação e que os eleitores não estão com as atenções voltadas para as eleições, sim para a Copa do Mundo. Vamos ouvir, primeiramente, o governador Cid Ferreira Gomes, que fala a respeito de pesquisas. Pesquisa não é algo que seja imutável, né? Você tem uma realidade hoje, amanhã a realidade pode ser completamente diferente da realidade de hoje. Mas você, por conta disso, não pode abrir mão de ter esse instrumento importante de avaliação da opinião pública. Já o atual secretário de Saúde, Ciro Ferreira Gomes, questionado pela imprensa, respondeu a uma pergunta. Secretário, para que servem as pesquisas antecipadas? Vamos ouvir o que disse Ciro Gomes. Vale mais ou menos o que vale lixo orgânico. Serve talvez para estrume, para ir para um bom jardim, onde de fato vai florescer o grande debate. Falando mais sério, pesquisa feita a tal distância do processo não revela nada, a não ser o nível de conhecimento das pessoas que estão sendo pesquisadas. Tá aí, esses são os irmãos Ferreira Gomes. E dizer a você, Renato, que o senador Eunício Oliveira recebeu no Mas a pesquisa, só um detalhe, pesquisa, claro que pesquisa é um retrato da realidade distante da eleição, ela tem que ser analisada e tem que ser pesada como retrato da realidade, mas é óbvio que quem sai bem na pesquisa é um bom sinal. Quem sai ruim é um sinal que tem que melhorar. Isso fica claro também nas pesquisas. Claro que pesquisa não é eleição. Eleição é dia 5 de outubro, quando o eleitor bota o voto na urna. É verdade. E, Renato, só para concluir o nosso trabalho, dizer a você que o senador Eunício Oliveira recebeu no último sábado, dia 24, a comitiva oriunda do maciço do Baturité. O encontro tratou de apoio à candidatura do PMDBista ao governo do Estado. Eunício sintetiza o sentimento de renovação. Vamos pedir votos para ele. Nossa região não tem dúvidas que ele será o melhor governador do estado do Ceará, porque afirmou a liderança de Pacuti e outros municípios do maciço do Baturité. E para concluir o trabalho, Renato, só lamentar aqui a morte do cinegrafista, nosso companheiro de imprensa da TV Diário, o Murilo Freire, de 37 anos. Foi de quê, meu? Ele morreu na madrugada de domingo, rapaz, vítima de um acidente de trânsito na Barra do Ceará, em Fortaleza. Murilo Freire trafegava ali pela Avenida Coronel Carvalho quando teve a moto colhida por uma caminhonete modelo L200. Ninguém notou a placa. O motorista do veículo não prestou socorro à vítima e fugiu do local disparadamente com uma velocidade impressionante. E lamentamos aí, com certeza, os parentes do Murilo Freire, que morreu no local, imediatamente não teve condições de ser levado ao hospital. Quando chegou os meios de socorro, já estavam mortos. Lamentamos aí a morte e os pêsames da família. Nosso companheiro de imprensa, Murilo Freire, de 37 anos, que nos deixou o plano terreno. Portanto, essas são as informações. Amanhã a sessão normal aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A partir das 9 horas, sob o comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. 7 horas e 30 minutos. Você continua com Renato Abreu e o Jornal da Clube. Da Assembleia ouviu o Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. 7h30. Olha, o comandante do Exército, general Enzo Peri, ele está sujeito a uma ação penal, pode responder por crime de responsabilidade e prevaricação. Há um movimento para que o general, comandante, casse a medalha do pacificador que foi concedida por ele ao ex-deputado José Genuíno Neto quando era presidente nacional do PT. Segundo especialistas consultados, pelo decreto 4.207 de 2002, o general é obrigado a caçar uma medalha deste tipo, ex officio, quando o agraciado é condenado pela justiça. No caso de Genuíno, ele é condenado pela mais alta corte do país por corrupção.